Inês aqui para mais um vídeo do canal e hoje eu quero trazer a comunicação como base da nossa vida, dos nossos relacionamentos. E se a sua vida não está com os resultados que você deseja, que você espera, fica aqui nesse vídeo que eu quero trazer 4 áreas da minha vida que foram prejudicadas porque eu não entendia a minha comunicação comigo mesma e com as pessoas com quem eu convivia. Vocês aqui 4 pontos onde a comunicação ela bloqueou os meus relacionamentos, bloqueou a minha vida e até bloqueou o meu dinheiro. É verdade, gente, a abundância, a prosperidade, ela tem que ser comunicada. Fica aqui nesse vídeo que você vai entender como. Então, em primeiro lugar, aqui eu quero trazer para vocês a questão do casamento. Então, no casamento, meu casamento, ele teve muita falha na comunicação. Eu não conseguia me expressar, eu engolia, eu queria resolver tudo e eu não entendia que nós precisávamos nos comunicar de uma maneira clara, assertiva, sem ruídos, que nós precisávamos construir planos juntos, que nós precisávamos principalmente escutar o que um queria, o que o outro queria, quais eram os sonhos, quais eram os planos, quais eram os objetivos desse parceiro, dessa parceira, desse cônjuge. Então aqui eu trago em primeiríssimo lugar porque eu acho muito importante e nós vemos tantos relacionamentos aí se perderem nesse lugar da comunicação, nesse lugar que eu não consigo ouvir o outro, nesse lugar que eu não consigo nem me colocar, porque se eu não escuto ele, eu não consigo me colocar no lugar dele. Então eu sempre falo aqui, eu trouxe um vídeo, tem aqui no canal, sobre isso, sobre a comunicação. Então preste atenção se você aí percebe que as coisas não vão, percebe que os planos de vocês não funcionam, escute, sente, tenha um tempo de qualidade, perceba no outro, perceba em você o que você está comunicando, quais são os comportamentos que estão sendo gerados dessa comunicação. E isso também é muito importante, porque às vezes a pessoa não fala, mas ela se comporta, e no comportamento também é uma forma de expressão. Então essa comunicação ela vai muito além do falar. E aqui o falar para nós é em primeiro lugar. Então em primeiro lugar você fala, porque o que acontece muitas vezes, as pessoas acabam não falando, e aí elas vão expressando nos comportamentos. E principalmente quando essa pessoa está com raiva, está triste, e aí a gente consegue perceber. Quando essa pessoa está alegre, você não consegue aí validar, você não consegue entender, puxa, essa pessoa está alegre. Então você acaba nos comportamentos desse cônjuge, dessa parceira, você acaba entendendo que essa pessoa está triste, está com raiva, mas você também não entende quando essa pessoa ela está alegre, ela está ali expressando que ela ficou feliz, ela está passeando. Então tome esse cuidado, porque tudo é comunicação. Então nesse lugar da comunicação, entenda que a comunicação precisa sim ser leve, ser sem ruídos, e você precisa ouvir, entender, para saber o que o outro está comunicando para você. Se ele está comunicando alegria, raiva, desespero, tristeza, e às vezes não é em palavras. Sim, porque nós temos várias formas de comunicação e expressão, mas a fala é a principal, porque também você precisa colocar para fora para não engolir, para não também essa emoção ela ficar acumulada no teu laríngeo, e isso provoca doenças, e isso provoca doenças de garganta, provoca câncer de tireoide, isso provoca várias coisas, porque quando você não consegue expressar quem você é, o que você quer, você acaba deixando essas emoções dentro do seu corpo, e isso também gera doenças, e isso também gera dores no corpo. Então você somatiza e isso fica dentro de você. Então isso aqui é muito importante, olhe para isso. Isso aqui que foi muito prejudicado foi a minha vida profissional. Então profissionalmente eu sempre fui aquela profissional que eu fazia tudo muito no braçal. Então uma trabalhadora muito boa, organizada, realmente eu pegava, eu fazia, eu acontecia. Porém, a minha comunicação com as minhas colegas de trabalho, com os meus colegas de trabalho, ela tinha ruídos. Eu era uma pessoa muito para fora, eu era uma pessoa que eu me preocupava muito com os outros, eu era uma pessoa que eu não tinha um relacionamento comigo mesma. Então muitos anos eu fiquei no corporativo, no comércio, trabalhei muitos anos numa repartição de uma clínica, e ali eu não conseguia comunicar se eu queria estudar, o que eu queria fazer, se eu queria crescer naquele lugar. Então eu fiquei muito perdida.
porque as pessoas que trabalhavam comigo, na verdade, elas nunca sabiam o que eu queria, como que eu estava. Então, se eu estava num dia que eu estava chateada, eu me fechava, ficava com a cara feia. E se eu estava num dia que eu estava alegre, daí eu queria rir, eu queria me comunicar. Então as pessoas pensavam assim, nossa, acho que essa pessoa é bipolar, porque tem hora que ela sabe, porque tem dia que ela tá bem, tem dia que ela não tá. Então assim, então a comunicação foi algo que me deixou com meus temperamentos Então, o segundo ponto aqui foi no profissional. O meu profissional foi muito prejudicado por causa da comunicação. Eu não sabia comunicar o que eu estava sentindo, eu não sabia falar se eu queria crescer de cargo, eu fechava a cara, eu tinha um temperamento muito ruim, eu misturava as coisas, eu misturava a amizade com o trabalho, então eu achava que todo mundo tinha que ser meus amigos, eu achava que eu deveria estar com todas as pessoas, todas as horas, que as pessoas deveriam estar sempre sorrindo, sempre bem, e não é assim que funciona. Então, profissionalmente, eu fui muito prejudicada, eu não sabia expressar, eu não sabia o que eu queria, eu não sabia o que eu queria dentro da área. Então, o segundo ponto aqui que me prejudicou demais foi a minha área profissional. Então, eu não sabia o que eu queria, eu não sabia comunicar e eu não sabia ouvir as pessoas também. Então, essa questão de falar e de ouvir foi onde que no profissional me prejudicou demais. Então, eu não tinha um foco, uma clareza, por quê? Porque a fala, ela te leva nesse lugar. A fala é um lugar de desbloqueio. A expressão, eu expressar o que eu quero, ela vem através da fala. Por isso que a gente fala que a reprogramação, muitas vezes, mental, a nossa ressignificação, o ressignificar das coisas também, eles vêm muito pela fala, muito de eu falar o que eu quero, muito de eu expressar para o mundo o que eu quero. Então, dentro da área profissional, teve muitos ruídos, teve muito problema, porque eu não entendia muitas vezes o que as pessoas falavam, e não desenvolvia essa questão de ouvir, e eu não desenvolvia a fala. Então eu gostava muito de falar, só que eu era sem filtro, eu era uma pessoa que eu não tinha noção muitas vezes das coisas, que eu era muito para fora, então eu às vezes também não pensava para falar, eu não tinha essa noção de que precisava raciocinar, precisava refletir para depois falar. Hoje, se uma pessoa me manda uma mensagem, eu penso para responder, se for algo mais profundo, se for algo profissional, se for algo que eu precise dar uma resposta assertiva para essa pessoa, uma resposta clara, então hoje eu preciso pensar. E eu era uma pessoa que eu respondia tudo muito rápido, que eu não pensava, que eu não raciocinava. Então, na área profissional, a comunicação, ela me prejudicou demais, porque tinha muito ruídos e não era assertiva essa comunicação. O ponto aqui é bem legal, que foi com meu filho. Eu percebi que eu era a mãe delegada, a mãe mandona, a mãe que só cobrava. Então, faltava muita amorosidade. E muitas vezes eu não soube ouvi-lo. Não teve empatia, eu também não sabia me comunicar da forma certa. Eu sempre costumo falar que eu trocava, e nós mulheres, nós temos um padrão muito sério, que é lá no trabalho ser muito amoroso, não que a gente não deva ser, né? E em casa a gente ser muito lógica, ser muito séria com os nossos filhos, com a nossa família. Então, de certa forma, eu troquei muito isso. Eu lá no trabalho, eu era muito mais amorosa que em casa. E aí, no trabalho, a gente tem que ser mais lógico, a gente tem que ter mais a segurança, a autoconfiança de estar no trabalho. Para quê? Para resolver as coisas no trabalho. Então eu trocava muito isso, e as minhas emoções, eu não sabia o que eu fazia com as minhas emoções também com meu filho. Era muito uma mistura, porque eu tinha muitos traumas ainda, eu tinha muitas curas, muitas coisas que
que eu tinha que fazer ainda a respeito do meu relacionamento com os meus pais também. Então perceba a tua comunicação com o seu filho, com a sua filha, com os seus filhos aí, como que tá essa comunicação? Porque eu gosto de falar muito porque eu pequei bastante nesse lugar. Eu fui sim a mãe que muito tempo eu não soube me comunicar e até hoje ainda a gente tem essa dificuldade, a gente vem trabalhando isso. Então assim, e eu acho muito importante você entender que se você se comunicar da forma certa com seu filho, ele vai expressar para você a verdade dele, a vida dele, e ele vai querer estar mais tempo com você. Então, de certa forma, eu até perdi tempo de qualidade com meu filho. Então, assim, por isso que eu acho importante trazer aqui, e foi um ponto que me prejudicou como mãe, me prejudicou sim. Então, a comunicação com os nossos filhos, ela precisa ser mais amorosa, ela precisa ser com tempo mais de qualidade, ela precisa ser mais aquela para respirar realmente, para entender. Às vezes elas vêm assim, dizem assim, ai, mas eu queria fazer tal coisa, mas o meu filho, a minha filha pequena, eu não posso. E aí eu digo assim, gente, passa tão rápido. Então aproveita esse tempo de qualidade com seu filho, aproveita para ouvir ele, aproveita para conversar, para se comunicar com ele também de forma amorosa, de forma tranquila, porque isso passa tão rápido. E hoje quando eu vejo que meu filho está com 20 anos, gente, passa muito rápido. Então se você tem aí o seu filho, a sua filha, que são pequenos, que são adolescentes, enfim, aproveite esse tempo, se comunique da forma correta, com amorosidade, com empatia, e você vai ver como você vai só ter ganhos nesse lugar. E outro ponto aqui que eu acho super importante trazer para vocês nesse vídeo hoje é sobre o dinheiro. O dinheiro não chega para quem não se comunica. O dinheiro, ele é energia, ele precisa saber que você gosta dele, que você quer ele na sua vida. Então, comunique-se de forma certa, fale, reprograme, traga esse dinheiro para a tua vida, fale dinheiro, entenda as crenças que você tem sobre dinheiro. E uma delas é se comunicar da maneira certa sobre o dinheiro. Lembrando que o dinheiro é uma ferramenta para você chegar no seu sonho, que o dinheiro ele é sim bem-vindo, que a gente precisa do dinheiro para passar por aqui, por essa terra, para pagar os nossos boletos e para levar sim os nossos sonhos. Então isso é importante e eu quero colocar aqui esse quarto ponto, porque o meu relacionamento, a minha comunicação com esse dinheiro me prejudicou de não tê-lo, porque ele não chega. Ele gosta de quem comunica de verdade, que ele é bom, que ele é bem-vindo. Então faça isso hoje. Se você está aqui nesse vídeo, aproveite para se inscrever também, para colocar o teu comentário e também me diga aqui como é o seu relacionamento com o seu dinheiro. Se esse dinheiro chega, se esse dinheiro não vem, se ele vem e você já coloca ele para fora da sua vida, isso é importante também, isso faz parte aqui do relacionamento que você tem com o teu dinheiro. Então comunique para esse dinheiro que ele é bem-vindo, faça uma carta, faça movimentos, entenda como que esse dinheiro funciona para você. Porque a paz, a abundância, a prosperidade, elas vêm para a nossa vida quando nós comunicamos que nós as queremos. Então tudo vem a partir da comunicação, tudo vem a partir de como que você se comporta, tudo vem a partir de como você quer que isso chegue para você. Então comunique prosperidade, comunique alegria. Dinheiro também é alegria, dinheiro gosta de pessoas alegres, dinheiro gosta de pessoas decididas. Então comece pela fala, comece falando, fale a palavra dinheiro e veja como que é para você, porque tem pessoas que não conseguem nem ouvir essa palavra, e eu fui essa mulher. Muito tempo eu não conseguia ouvir a palavra dinheiro. Então eu trouxe crenças muito limitantes a respeito do dinheiro. Então comunique aí, se o dinheiro é importante para você, diga para ele que você gosta dele, que você visualize ele, coloque ele em lugares onde você possa ir olhar para ele e diga para ele, dinheiro, você é bem-vindo, dinheiro, você é necessário para mim, que ele é uma ótima ferramenta para te levar nos teus sonhos. Então a comunicação, a minha fala sobre o dinheiro também era com ruídos. Então tudo que eu falava, tudo que eu fazia com o dinheiro não funcionava, gente. Por quê? Porque eu não conseguia expressar da maneira certa. Eu não conseguia dizer o quanto que eu queria, o quanto que eu estava também gastando, o quanto que era importante aquele dinheiro para mim, o quanto que ele é importante na minha vida. E aí ele vai. Então quando você não consegue comunicar aqui
o quanto que esse dinheiro é importante, o quanto que a energia dele é bacana, o quanto que ele é válido para você. Ele não vem, gente. Então aqui eu quero trazer essa questão do dinheiro porque eu acho muito importante e chega muitas pessoas aqui com essa dificuldade. E eu percebo isso. Eu percebo, a gente pegou um Uber e ele tinha várias características, né? Então ele trabalha em vários lugares e tal. E aí eu falei até assim, puxa, uma pessoa que tem tanto conhecimento, uma pessoa que é tão bacana. E ele disse que ele trabalha 12 horas de Uber por dia e ele tem mais alguns trabalhos, né? Então imagina, essa pessoa tem 3, 4 trabalhos, é uma pessoa super dinâmica, mas ela não tem dinheiro. E aí de repente é isso, de repente tem essa falha na comunicação para dizer o quanto esse dinheiro é importante na sua vida. Então é esse vídeo que eu gostaria de trazer hoje aqui para vocês. Estou num lugar mais aberto, não sei como vai ficar muito esse áudio aqui, vou tentar dar uma melhorada no aplicativo, mas muito obrigada por você estar aqui e até o próximo vídeo aqui no canal.